and I distance myself from you. You don't even know what you like, and you don't lie, 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 lie. Oi gente, hoje estou aqui na minha cobertura em Balneário Camboriú, onde eu tenho o meu escritório. Estou na minha área externa e quero contar um pouquinho para vocês sobre esse espaço, sobre o meu apartamento também. Para quem me conhece já há algum tempo, sabe que eu venho de uma cidade pequena, né? Onde a maioria da população mora em casa. E confesso para vocês, e eu acho que muitos de vocês também vão se identificar um pouquinho com a minha história, que quando eu vim a Balneário há 4 anos, foi um pouco difícil, né? Primeiro por mudar de cidade, eu nunca morei em outra cidade, então foi um pouco difícil, né? Toda essa transformação, e também senti muita falta de morar em casa, né? A vida inteira morando em casa, grande, com pátio, área externa, verde. E isso assim me deixou, confesso a vocês, por muito tempo um pouco desconfortável, certo? E morei então em outro apartamento por um determinado tempo, até que eu encontrei esse espaço aqui. Eu imagino que muitos de vocês hoje moram em apartamento, moraram a vida inteira, mas eu sei que para quem tem essa transformação, que vem, né, do espaço aonde, né, de uma cidade ou enfim de um outro local aonde morou em casa, compartilham desse mesmo sentimento. Então, quando eu encontrei este apartamento, num primeiro momento, assim, eu já me apaixonei justamente por essa sensação, né? Porque mesmo estando muito alto, mesmo sendo um apartamento, eu consigo ter esse aconchego, esse espaço com o externo, o acesso ao sol, ao vento, que para mim isso faz muito bem. A minha cobertura, ela fica situada aqui na Barra Sul, muito próximo ao mar, mas o diferencial é que além de eu ter toda essa vista, né, com o externo do mar, eu também tenho uma vista fundo de Camboriú, onde eu tenho várias montanhas. Então, quando eu encontrei realmente esse espaço, eu me senti um pouco mais em casa, né, trazendo todas as características da minha cidade ou da região onde eu morava. Quando eu projetei essa área externa, diferente da parte interna da minha casa, que é mais luxuosa, mais requintada, eu quis trazer esse aconchego, vários elementos que trazem o aspecto de natureza, certo? E muitos de vocês podem aplicar isso, seja na sua área externa, seja na sua sacada, que vai trazer sim essa sensação. Então, o vídeo de hoje é dedicado a você que quer transformar sua sacada, sua área externa, num cantinho bem aconchegante com cara de casa. Aqui então foram utilizados vários elementos, né, que remetem à natureza, além de, claro, toda a vista que eu tenho, que engloba várias montanhas, iluminação da noite mesmo das casas fica incrível, o mar. Eu busquei trazer então a identidade do verde da parte externa para dentro, né, desse espaço. Então, vários elementos verdes com plantas naturais. Também diferente como eu comentei antes com vocês, do espaço interno, a ideia era deixar um espaço mais aconchegante e descontraído. Antigamente eu recebia muitas pessoas em casa, né? E aqui também, depois com essa mudança, com essa transformação para esse novo espaço, eu consigo então nessa área receber os meus amigos, a fim de deixar eles também bem confortáveis, descontraídos para curtir aí o final de semana. Gente, muitos de vocês têm dúvidas de como deve ser uma área externa, né? Quais são os materiais, quais são os mobiliários que vão ficar mais adequados a esse espaço.
eu acho que a gente tem que levar em consideração vários pontos. Quando eu tenho um mobiliário que ele fica numa área externa coberta, é um tipo de material, certo? Quando eu tenho um mobiliário que fica totalmente exposto, como esse caso, é uma outra situação específica que eu vou explicar para vocês. Aqui então, quando eu tenho contato direto com a chuva, eu tenho que ter elementos que obviamente durem muito mais, né? Que tem uma alta resistência. Então os pés, tudo que for em metal, ele tem que ser um alumínio pintado. Eu não posso utilizar muito madeira, por mais que exista um tratamento para que ela tenha uma durabilidade maior. O ideal é que a gente sempre use elementos impermeáveis também, como eu tenho aqui. Com relação aos pés, então, um alumínio pintado que tem uma alta performance, certo? E também, além do tecido ser impermeável, ele tem que ter uma alta resistência à incidência solar, ok? Já, como eu comentei antes, em alguns momentos aonde eu tenho cobertura, eu posso sim trazer esses elementos naturais, desde que eles tenham um tratamento para isso, ok? Além desses pontos que devem ser avaliados, né, com relação à durabilidade, seja com chuva, sol e tudo mais, a gente tem que sempre entender qual é a nossa necessidade e a nossa personalidade. Então aqui eu realmente quis usar uma palheta base de cores claras, certo? Com elementos que remetam um pouco ao natural, como tapete, tramas. E trouxe, além do verde que eu já comentei com vocês no começo, né, que faz essa interação com as montanhas, com o verde da parte externa, eu trouxe pontos azuis que também remete ao mar. Ainda falando sobre elementos naturais ou elementos que remetam, né, ao natural, nós temos todos esses mobiliários em corda náutica da Tidele, tá? Que mesmo sendo sofisticado, ele traz esse ar descontraído, ainda mais com essa composição de cores. Então todos os ambientes que eu tenho aqui de móvel externo são da marca Tidele, hoje que é referência nacional em móveis de área externa. E é claro que existe uma gama muito maior de elementos naturais, né, que a gente pode trazer para essa área externa, para trazer esse aspecto de aconchego, de casa, de realmente estar entre meio à natureza. Trouxe em alguns momentos aqui então elementos em pedras naturais, revestimento da própria churrasqueira que imita o mármore e aqui uma pedra de quartzo. Então aí a gente pode brincar com todos esses elementos. Então pessoal, espero que a minha área externa tenha servido de inspiração para a área externa de vocês. E se vocês gostaram das inspirações que eu mostrei aqui, comenta no vídeo, compartilhe, né? Isso é super importante pra gente aqui que está sempre tentando criar esses conteúdos diferenciados. E também esse é só o primeiro episódio da série onde eu mostro a minha casa para vocês. Desde já, sinta-se em casa.